Lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo 21, na parte A apenas do versículo. Está escrito assim: e Jesus, olhando para ele com amor. E Jesus, olhando para ele com amor. Aleluia, aleluia. Nessa noite, irmãos, eu quero falar com você sobre um tema um pouco diferente. Amém? Mas até tem um pouco a ver com o que foi cantado agora nesse momento. O título da minha mensagem hoje é Amado Pedro. Amém? Você pode se sentar. Aleluia. Tu pode continuar. Glória a Deus. Então, na ausência do teclado, a gente vai ter o Mr. Guitarra. Aleluia, palmas para ele aqui. Glória a Deus. Se tiver um banco, alguma coisa para ele, tem aqui. Amém, glória a Deus. Amado Pedro. E aí você pode se perguntar, peraí, eu conheço essa passagem aí. Essa passagem, na realidade, está descrevendo o encontro que Jesus teve com um jovem cujo nome é desconhecido. E ele é apenas chamado de o jovem rico. Não é verdade? Se você conhece a passagem de Marcos capítulo 10, você sabe muito bem que eu extraí o versículo 21 aqui, falando a respeito do olhar de amor de Jesus dessa história. Mas por que esse título, Amado Pedro? Eu não sei se você já ouviu falar dos pais da igreja. Quantos aqui já ouviram falar desses homens abençoados, usados por Deus? E alguns deles, inclusive, foram até discípulos de apóstolos. Amém? Existia um pai da igreja chamado Papias de Hierápolis. E ele nasceu ali por volta do ano 60 depois de Cristo. Portanto, ele nasceu em que século? 1. Sendo assim, ele foi contemporâneo de alguns dos primeiros discípulos, inclusive o apóstolo João. E ele foi discípulo do apóstolo João. Amém? E ele vai viver ali até mais ou menos o ano 130 depois de Cristo, portanto, o século 2. E ele escreveu algumas coisas bem interessantes a respeito do Evangelho de Marcos. Veja, os seus escritos, pelo menos até onde eu sei, muitos deles, a maioria, não se encontram mais. Talvez algum dia algum arqueólogo os ache, mas por enquanto não se encontram. Mas existem alguns registros desses pais da igreja em outros documentos posteriores. E um desses registros é o de Papias. Existe um livro que foi escrito por Eusébio de Cesareia, o primeiro grande historiador da igreja. E na verdade ele é chamado de o pai da história da igreja. Amém? E aí, para quem não sabe, eu sou formado em história, sou historiador, sou do mesmo time ali, né? Do nosso irmão Cacá, né? Magérrimo, slim, na roupa de marinheiro. Eu não o reconheci, obviamente, mas depois que o pastor falou, que apareceu novamente a foto, é mesmo, olha só. Então nós somos do mesmo time, formados em história. A gente sabe que o pai da história foi Heródoto, mas o pai da história da igreja foi Eusébio de Cesareia. E no livro dele, História Eclesiástica, ele registra aquilo que Papias falou a respeito do Evangelho de Marcos. E ele fala assim, citando Papias: o presbítero, que no caso nós identificamos como sendo possivelmente o apóstolo João, que era seu mestre, costumava dizer isso: Marcos tornou-se o intérprete de Pedro e escreveu com precisão tudo aquilo que ele lembrava. E mais à frente ele vai acrescentar: para uma coisa ele deu atenção, para não deixar de fora nada do que ele, Marcos, havia ouvido de Pedro, e para não fazer declarações falsas neles. O que significa? Significa que o Evangelho de Marcos, na verdade, é o Evangelho das memórias de Pedro. Ok? Então você tem o Evangelho segundo as memórias do apóstolo Pedro, bem aí na sua Bíblia, o segundo Evangelho na ordem disposta, o Evangelho que leva o título de Marcos. Irmãos, não é à toa que
o próprio Pedro, ele chama Marcos de filho, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 13. Assim como Paulo, ele tinha filhos na fé, que no caso foram Timóteo e Tito também, que ele chama de filho, Pedro teve um filho na fé. Não era seu filho biológico, mas era o seu filho na fé, Marcos. E eles eram próximos, irmãos. Agora, uma pergunta que eu faço é: o que faz com que um apóstolo como Pedro chamasse alguém de filho? Será que havia alguma intimidade ali entre eles, alguma afinidade, alguma coisa na personalidade que fosse parecida? Será que Pedro se identificava de alguma maneira com Marcos? Sabe, irmãos, eu não sei se você já chegou a ler o capítulo 15 do livro de Atos. E lá no finalzinho, Paulo, ele decide, junto com Barnabé, voltar às missões. Ele estava em Antioquia, houve um problema, eles tiveram que descer para Jerusalém, subir para Jerusalém na realidade, porque para o judeu nunca se desce para Jerusalém, embora que geograficamente esteja correto falar isso. Mas para o judeu, você não desce nunca, jamais para Jerusalém, você sobe para lá. Amém? E eles vão para Jerusalém para resolver essa bronca. Mas quando o problema está resolvido, ele está sanado, Paulo conversa com Barnabé: vamos voltar para as missões. E Barnabé diz: vamos levar Marcos comigo. E Paulo o rejeita. Paulo diz: não, eu não quero que Marcos siga viagem conosco. Por quê? Porque outrora Marcos havia abandonado, por assim dizer, a missão paulina em algum momento. Ele acompanhou Paulo certa vez, mas ele decidiu no meio do caminho voltar para Jerusalém. E sabe de uma coisa? Pedro, ele sabia mais do que todos os outros, irmãos, o que era olhar para trás e mudar de caminho. Ele sabia o que era olhar para trás e mudar de caminho. Então, quando ele olhou para Marcos, ele viu algo em Marcos pelo qual ele já havia passado anos atrás. Uma identificação. Agora, o que é interessante é que sempre que nós pensamos em Pedro, a gente lembra do quê? Aquele camarada bruto, cabeça dura, bronco, não? Que sacou a espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malco, de acordo com o Evangelho de João. A gente lembra desse Pedro temperamental, e pouco falamos do Pedro compassivo, cheio de amor e de misericórdia, porque foi isso que ele teve para com a vida de Marcos. E ele aceita Marcos como seu discípulo, e eles se aproximam tanto que Pedro diz: você é meu filho, você é como se fosse o meu filho na fé. Olha só que interessante. E de acordo com esse relato de Papias, portanto, Marcos ele ouvia aquilo que Pedro ia falando, ele ouvia o que Pedro ia pregando, ensinando, e ele iria o quê? Registrando. E quando Pedro lhe contou, talvez em uma pregação ou talvez numa conversa a respeito desse jovem rico, ele pontuou: rapaz, a forma como Jesus olhou para aquele homem era uma forma cheia de amor. Ele olhou para ele com amor. E aí, me permita ser livre nesse momento para imaginar um pouco, mas eu imagino que Marcos ele tenha perguntado assim para Pedro: e como é que tu sabe que ele olhou para o jovem rico com amor? Aí eu imagino Pedro respondendo: é porque eu conheço esse olhar. Eu sei quando ele olha para alguém com amor. Eu sei quando ele olha alguém com amor. Aleluia. Sabe, talvez nessa noite você esteja pensando: rapaz, como é que Deus me vê? Será que Deus está vendo isso que está acontecendo na minha vida? Será, como o pastor Mansueto mesmo disse agora há pouco, nos dízimos e nas ofertas a respeito disso? Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe as circunstâncias. Sim, Ele te vê. Ele te vê. Ele te ama. Ele te vê com um olhar de amor. Então não se preocupe com isso.
Nunca se preocupe, nunca questione se Ele está realmente prestando atenção na sua vida, porque Ele está. Ele está. Pode ser o maior desafio da sua vida que você esteja enfrentando, Ele está com você. E sabe, foi exatamente assim que Pedro conheceu Jesus. Bom, ele foi visto. Pedro, ele estava exercendo a sua função, porque Pedro era pescador, correto? Então Pedro estava lá pescando, e na realidade ele passou a noite inteira tentando pescar, melhor dizendo, lançando as redes e deixava lá e puxava e não vinha nada. E lançava e não vinha nada. Irmãos, a noite inteira. Eu acredito que ele deve ter parado somente quando os braços cansavam, e aí ele descansava um pouco e depois ele voltava. Mas no outro dia, pela manhã, ao raiar do sol, a gente não sabe exatamente o horário, mas ele já estava em terra firme, ele já tinha arrastado para a margem o seu barco, e ele pescava junto com seu irmão André, o irmão mais novo de Pedro, chamava-se André, um dos apóstolos, amém? E eles já estavam recolhendo a rede, quando de repente vem uma multidão ao longe. Que multidão é aquela ali? E aí tinha um homem se destacando. E esse homem, a Bíblia vai dizer no Evangelho segundo Lucas, que ele estava sendo espremido pelas multidões. E ele queria ensinar as pessoas, porque elas queriam ouvir, elas queriam aprender alguma coisa ali. Mas estava difícil para Jesus. E aí Jesus disse, olha, me dá o teu barco, falando para Pedro e André. Me dá o barco de vocês. Jesus recebe o barco. Não há resistência, pelo menos não foi registrado nenhum tipo de resistência por parte de Pedro ou de André. Eles emprestam, está aí o barco. Ele sobe, as multidões ficam lá diante dele, escutam a pregação, e quando termina a pregação, o que é que Pedro provavelmente esperaria? Que ele devolvesse o barco e fosse embora. É só mais um mestre na Galileia. Mas não, ele despede as multidões e olha para Pedro e olha para André e diz, vamos para a parte mais profunda do lago. E Pedro olha para aquilo ali e diz, não, para que esse homem quer ir para a parte mais profunda do lago? O que é que esse homem quer fazer? A gente não sabe como é que foi a negociação, a gente só sabe que eles foram. E quando eles chegaram na parte mais profunda do lago, Jesus ele fala, pronto, lança a rede aí agora. Ele olha assim e diz, olha, veja bem, talvez o senhor não saiba, mas nós passamos a noite inteira tentando pescar, e a gente lançava a rede e não vinha coisa alguma. Não vinha coisa alguma. Mas eu escutei a sua pregação. A gente não sabe o que Jesus pregou, mas Pedro sabia. E aquilo foi suficiente para ele ouvir a instrução e seguir a instrução. Porque ele fala, sob a palavra, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Não é sobre a tua palavra, sob a tua palavra eu lançarei as redes. E ele lança. E está lá. Daqui a pouco, irmão. O que é isso? Está pesado. Está arrastando. Está puxando. Vamos, André, bora, caba. Puxa esse negócio e puxa. E não dá. Não tem espaço para tanto peixe. Mas tinha um barco passando perto e Pedro diz, ei, vem cá ajudar a gente. Vamos dividir, vamos distribuir os peixes para a gente conseguir levar de volta para a terra firme. Irmãos, os barcos quase afundam, irmão. Quase afunda. Irmãos, o que pode acontecer na nossa vida se a gente decidir escutar uma instrução de Deus? Eu não sei se Pedro ele estava endividado naquela época, porque ele trabalhou a noite todinha, em vez de estar dormindo. Eu acho que ele estava querendo aquele dinheiro com a venda dos peixes por algum motivo. Correto? Então eu não sei se ele estava endividado, eu não sei se ele queria investir num carro melhor, numa casa melhor, se ele queria ir para os Estados Unidos, passear na Disney, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, se ele tivesse com um problema, tinha acabado ali agora. Naquele momento, eu tenho certeza que foi tanto peixe que iria pagar todas as dívidas, qualquer investimento que ele quisesse fazer, e ainda ia sobrar. Porque com Jesus é assim, irmãos. Vem a abundância. Vem a
abundância, Ele tem abundância para nós. Aleluia, aleluia. Irmãos, Ele está disposto a nos dar ampla suficiência. Mas e nós? Será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo por Ele? Ele está disposto a nos dar tudo, mas estamos dispostos a abrir mão de tudo por Ele? Veja o que acontece. Pedro, ele fica maravilhado. Ele chega na margem, certo? Ele vai na terra firme, os 2 barcos na realidade. Ele se ajoelha diante de Jesus e agradece, certo? Não. Ele não agradece. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 5, verso 8. Pedro disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Aquilo foi algo tão incrível, tão maravilhoso que aconteceu na vida dele, que ele se achou indigno. Ele se achou não merecedor. Isso aqui, não, eu não mereço, eu sou um pecador. O Senhor é diferente, o Senhor deve ser um homem santo, se afaste de mim. Se afaste de mim. E Jesus, ele responde o seguinte: não tenha medo não. Não tenha medo não. Me siga e eu vou fazer você pescador de gente. Eu vou fazer você pescador de gente. Sabe o que significaria? Que ele ia ter que deixar tudo. Só que Jesus acabou de dar tudo para ele. E Jesus acabou de pedir tudo a ele. No momento seguinte. Imagine a cena. Está lá Pedro com a maior pescaria da vida dele. Ele chega em casa e diz assim: mozão, fiz a maior pescaria da minha vida. Deus me abençoou sobremaneira. E olha, quase que o barco afunda. A gente ainda achou um outro barco ali, pedimos ajuda, quase que afundou também. E a mulher lá: uau, vou ter um dia das mães agora maravilhoso esse ano. Vou dar para minha mãe também um bom dia das mães. Mas tem uma coisa: ele me pediu para segui-lo. E o que isso significa? Significa que ele vai andar por aí e eu não posso mais pescar, porque eu não vou estar o tempo todo aqui. Ele me deu tudo, mas ele também me pediu tudo. Sabe, a gente precisa entender uma coisa. Ele, como eu falei, está disposto a nos dar todas as coisas. Ele não tem necessidade de nada, irmão. Se ele nos der tudo, ainda lhe sobra tudo, porque é tudo infinito. Tudo está nas mãos dele. Davi, quando ele vai dar a oferta para a futura construção do templo, ele diz sabiamente: da tua mão, Senhor, é que te damos. Não é do meu bolso, não é das minhas reservas, não é dos meus cofres, é da tua própria mão, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, já está nas tuas mãos. Já está nas suas mãos. Sabe, Deus, ele não precisa de nada de nós, porque ele já tem tudo, mas ele deseja cada um de nós por inteiro. E ele não aceita menos do que isso. Não se pode servir a 2, 3, 4 ou 5 senhores. É por inteiro. Deus nos quer por inteiro. Isso significa que o meu coração é dele, a minha mente é dele, a minha profissão é dele, o meu estudo é dele, o meu dinheiro é dele, o meu carro é dele, a minha casa é dele, a minha esposa, o marido, os meus filhos são dele. A minha casa é dele, o meu futuro é dele, os meus planos, os meus sonhos, tudo está nas mãos dele. Aleluia. Glória a Deus. Agora voltando só um pouquinho naquela parte em que Pedro ele se sente indigno, ele se sente não merecedor e ele pede para que Jesus vá embora. A gente pode aprender algo muito interessante aqui. É como se Jesus estivesse nos ensinando assim: não é porque Pedro merecia, não é porque ele era digno, não é porque ele teve uma boa performance. Na verdade, a performance dele foi horrível. Passou a noite todinha, não pescou nada.
Não é porque ele é melhor, não é porque ele é pior do que alguém. Mas é por minha graça e meu amor. É porque Jesus resolveu amar aquele pescador, bronco, cabeça dura, doido para lançar a peixeira na orelha dos outros. Ele resolveu amar e conceder graça a alguém que talvez fosse invisível na sua sociedade. E ele o chama, me segue, me segue. Pedro, ele, obviamente, a gente já sabe, ele vai aceitar. Amém? Ele vai aceitar o convite de Jesus. E ele se torna primeiro um dos muitos discípulos, porque, veja bem, quando ele vai conhecer Pedro, já haviam pessoas que estavam seguindo Jesus para ouvi-lo. Só que não eram discípulos tão próximos. Não eram discípulos que para onde Jesus fosse, eles iam também. Ele acabou de pregar e o povo foi embora. Mas o convite para o discipulado feito a Pedro era diferente. Você vai me seguir. Onde eu estiver, você tem que estar lá comigo. E ele aceita isso. Passa-se o tempo e Pedro, ele torna-se o quê? Um apóstolo. Muito mais. Ele entra para o círculo. Ia dizer ciclo, né? O círculo pessoal mais íntimo de Jesus. O círculo mais íntimo de Jesus. Junto com João e junto com Tiago, que também eram pescadores e eram conhecidos de Pedro. Eles eram amigos. Amém? Sabe, irmãos, foram 3 anos e meio que eu tenho certeza, a gente pode descrever como inesquecíveis. Sabe aquela viagem que você faz e você diz que foi inesquecível? Aquela pessoa que você conheceu e diz é inesquecível. Aquele momento, aquele sonho que você realizou é inesquecível. Aqueles 3 anos e meio foram inesquecíveis. Só que de uma maneira muito mais especial na vida de Pedro. Ele ouvia as pregações de Jesus. Ele testemunhou, ele foi testemunha ocular dos milagres de Jesus. Ele viu morto ressuscitando, ele viu surdo ouvindo, cego enxergando, ele viu pessoas que não andavam andando, ele viu demônios que metiam medo nas pessoas sendo expulsos. Com apenas um comando, sai dele, sai dele. Só teve um amostrado que quis dialogar com Jesus. Aí Jesus pergunta a ele, né, como é teu nome? É Legião. Só teve esse. Mas em seguida ele saiu. Ele viu o poder e a autoridade de Jesus. Irmãos, várias pessoas curadas. Até a sogra dele foi curada, aleluia. Você desejou feliz Dia das Mães para sua sogra hoje? Algumas esposas olharam para os maridos e acalma. Você já agradeceu a ela porque foi ela que colocou o amor da sua vida no mundo? A mãe que você escolheu para os seus filhos no mundo? Olha, graças a Deus, viu? Graças a Deus, porque eu amo minha sogra. Mulher maravilhosa. Nunca tive problema. Eu sei que muita gente tem problema com a sogra. Nunca tive problema. Eu quero que ela queime no fogo santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Seja ungida pelo Espírito Santo. Aleluia. Transformada por completo. E sabe, quando você vai no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho segundo as memórias de Pedro, já está lá, logo lá no primeiro capítulo, o milagre que fez com a sogra dele. Eu não sei qual foi o motivo, né? Será que é para homenagear logo, né? Vou botar aqui logo no primeiro capítulo a minha sogra. Ou talvez tenha sido, bota logo no primeiro capítulo, que é para passar logo. Não sei. Não sei qual foi o motivo. Mas está lá, logo no início. Agora, irmãos, eu acredito que a experiência mais marcante, depois que ele aceita o convite de ser seguidor de Jesus, que Pedro experimentou, foi o seguinte: ele tem andado sobre as águas. Essa, com certeza, não tem como, irmão. Não tem como. Ele andar sobre as águas. Quem é que gostaria de andar sobre as águas? Eu gostaria de andar sobre as águas. Do jeito que Pedro andou, do jeito que Jesus andou. Porque Pedro andou, viu? Ah, mas ele afundou. Mas antes dele afundar, ele andou. Ele andou. Amém? Daqui a pouco a gente vai falar desse momento em que ele afundou.
Mas o que me chama a atenção é que o Evangelho de Marcos não registra esse momento. Como que o Evangelho de Marcos é o seu filho amado, é o seu discípulo contando as suas memórias, e o homem não botou o dia, o momento em que Pedro andou sobre as águas. O que é interessante é que o Evangelho de Marcos, ele também não vai contar a respeito do milagre da grande pescaria. Não sei se você já percebeu isso. Ele não conta esse milagre. Os outros é que vão contar. Ele não conta que ele andou sobre as águas, é Mateus apenas que vai contar esse feito. Isso me chama a atenção. Quando você vai ler o primeiro capítulo, o encontro entre Pedro e Jesus, o que você vê é o seguinte: eles estavam lá na praia, guardando as redes, simplesmente apareceu Jesus, Jesus disse, me segue, eles largaram tudo e seguiram. Como se fosse simples assim. Uma coisa que eu estive meditando, pensando a esse respeito é o seguinte: eu acredito que Pedro, ele se lembrou de se esquecer de si mesmo. Eu vou repetir. Eu acredito que Pedro se lembrou de se esquecer de si mesmo. Sabe, ele, quando encontrou o amor de Deus, através de Jesus Cristo, ele foi cercado e preenchido de tal maneira, irmão, que ele esqueceu dele mesmo. Sabe, esse amor do Senhor por Pedro ofuscava Pedro, escondia Pedro. Pedro o tempo todo no Evangelho de Marcos está na sombra de Jesus. Pedro, ele não é destacado como um grande herói no Evangelho de Marcos. Se você for ler o Evangelho de João, ele nem se chama de João, ele se chama o discípulo amado. Caba quente, inteligente. Ele nem se nomeia eu. Ele nem fala eu, né? Ele fala aquele, o discípulo a quem Cristo amava. Mas Pedro, ele esquece de si. Não sei o que houve. Será que ele instruiu Marcos a não escrever certas coisas? Ou será que todas as vezes que ele pregava sobre Jesus, ele se esquecia daquilo que ele recebeu e se lembrava daquilo que Jesus era? Irmãos, nós não estamos aqui para termos holofotes sobre nós. Nós não somos os heróis dessa história. Jesus é o herói dessa história. Ele é o personagem principal da Bíblia. Irmãos, por mais que Deus tenha criado o homem, enviado Jesus por amor ao homem, ele morreu por amor ao homem, ele ressuscitou por amor ao homem, o homem ainda não é o centro, é tudo sobre Jesus. Tudo gira em torno dele. Ele é o sol da justiça. Tudo gira em torno dele. Aleluia. Tudo gira em torno dele. Será que nós estamos dispostos a isso? A nos esquecermos de nós mesmos? É claro, né, irmãos, que haverá momentos em que nós poderemos e até precisaremos contar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Só que o foco nunca somos nós. Toda a glória tem que ser do Senhor. E Pedro estava aprendendo isso. Pedro aprendeu isso no caso. Porque quando ele fala isso para Marcos, já tinha acontecido muita coisa. Tudo que está registrado nos evangelhos já tinha acontecido. Era um outro homem. Não era mais aquele bronco. Ele continuava iletrado, mas sábio, inteligentíssimo, conhecedor de verdades ocultas, das profundezas de Deus. E quando ele mergulhou nas profundezas do Espírito de Deus, irmãos, ele não viu ele mesmo. Ele sumiu. Sabe, as águas do Espírito, elas primeiro dão nos tornozelos, correto? Depois elas vão dar no joelho, nos lombos, e por fim você tem que atravessar nado, não dá mais para andar. Não é só mais difícil, é impossível. Só que a gente sabe que quanto mais nós nadamos, e se nós quisermos mergulhar, e quanto mais profundo vamos, mais escuro fica. Você não se vê mais. Você não vê mais nada ao redor. Só que lá existe uma luz na água do Espírito, que é o próprio Jesus. E essa luz ele viu. Essa luz ele viu. Vamos, Pedro, vamos para a parte mais profunda do lago.
Existem coisas profundas que eu quero ensinar para você. Existem coisas profundas que eu quero mostrar para você. É só o começo, Pedro. É só o começo. Agora, o que é interessante também é o seguinte. Está escrito lá em Isaías capítulo 55, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Eu não sei o que Pedro estava pensando. Eu não sei o que Pedro estava imaginando, para onde Jesus o levaria. E nem poderia pensar, irmãos, o certo. O pensamento dele, por mais que ele gastasse tempo, gastasse hora, os pensamentos de Deus ainda eram maiores, ainda eram mais profundos, ainda eram mais distantes, viam mais longe, chegavam mais longe. Irmãos, eu não sei o que é que você tem pensado, eu não sei o que é que você tem imaginado para a sua vida, desejado, orado, sonhado, o que é que você vai viver com Jesus, entende? Eu não sei, mas saiba de uma coisa, é bem pequeno em comparação àquilo que Ele está sonhando, desejando, imaginando para mim e para você. Efésios capítulo 3, verso 20 diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Conforme o seu poder que opera em nós. Será que Pedro imaginou que iria andar sobre as águas? Eu não sei. Talvez sim, né? Talvez quando era pequeno, imaginou-se indo para lugares distantes, conhecendo outros lugares, voar. Eu mesmo, quando era criança, eu queria voar. Qual é a criança que não quis voar na vida? Qual é a criança que nunca pulou do sofá? Eu pulava da escada para o sofá. Era uma aventura. Na parte mais alta eu pulava. Tchum! Sabe? Mas Jesus mostrou a ele que era possível. Seja lá o que você sonhe, seja lá o que você esteja esperando, é possível. Jesus ele vai falar isso lá em Marcos, capítulo 9, verso 23. Tudo é possível ao que crê. O pastor falou a respeito de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus ele falou, se você crê, tudo é possível para você. Se você acredita, tudo é possível para você. Você pode andar sobre as águas. Você pode ir em direção ao mar e ele se abrir. Você talvez possa ser lançado na fornalha e ela não vai te queimar. Porque você vai continuar, você vai seguir em frente. Aleluia. Você vai chegar aonde Deus determinou que você chegasse. Aleluia. Agora veja bem, vamos começar a entrar num desfecho aqui da minha ministração. Aí você faz assim, Ao mesmo tempo em que Pedro, ele parece não ter se vangloriado tanto assim para Marcos, e por isso que Marcos não registrou todos esses momentos ímpares na vida do seu mestre, do seu pai espiritual, do seu pai na fé. Ao mesmo tempo ele expôs as suas fraquezas. Ao mesmo tempo ele falou para Marcos o momento mais tenebroso de sua vida. Sabe, na noite em que Jesus ele foi traído, o corajoso Pedro, o primeiro, aliás, na lista dos apóstolos, viu? Se você pegar todas as listas nos evangelhos, Pedro sempre está em primeiro lugar. E na realidade ele foi o primeiro a ser chamado junto com André. Antes, inclusive, era chamado apenas de Simão. Pedro é Jesus quem dá a ele o nome. Tu és Pedro, porque você é como uma rocha. Você é firme, você é duro, você será chamado Pedro. É Jesus que dá esse nome para ele. Ele não perde o nome Simão, mas ele recebe um nome a mais, que é Pedro. E Jesus ele fala, olha, algum de vocês aqui vai me trair. Algum de vocês vai me trair. E olha o que Pedro vai falar em Marcos capítulo 14, verso 29. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todo mundo, não será para mim. O que é que Pedro estava dizendo? É o seguinte, se todo mundo te trair, eu não vou te trair. Se todo mundo te abandonar,
eu não vou te abandonar. Se todos te deixarem, eu não vou te deixar. Mas quantos aqui sabem que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos? Na sequência, no versículo seguinte, no 30, Marcos 14, 30, Jesus vai responder: em verdade lhe digo que hoje, ainda nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. Você me negará 3. É claro que Pedro, no versículo seguinte, logo depois dessa fala, ele vai retrucar de uma maneira veemente. Ele diz: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu o negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. Não, que história é essa? Eu nunca vou negar você. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Agora eu sou da igreja. Aleluia. Agora eu sou crente. Eu nunca vou negar o meu Jesus. Aí quando vem o primeiro desafio, a gente pensa em negar Jesus. A gente pensa em abandonar Jesus. Será que só fui eu? Tá tudo mentindo. Mentir é pecado, viu? Eu tenho certeza que teve algum momento na sua vida, principalmente lá no começo, que você deve ter pensado pelo menos em parar. Talvez não em desviar, mas em parar. Eu não vou vir para essa igreja mais não. Não vou mais não, vim para essa igreja não. Porque o irmão olhou torto para mim. Porque eu caí, o irmão fez... zombou de mim. Para quem está assistindo a gravação, eu estou no Ceará. Para deixar claro, registrado. Sabe, irmãos, mesmo depois de algum tempo, no Evangelho, nós nos deparamos com momentos em que estamos negando a Jesus e às vezes a gente nem sabe. Porque negar Jesus não é simplesmente dizer eu não creio mais. Nós podemos negar Jesus quando nós estamos negando o bem a alguém, quando nós estamos negando a compaixão a alguém, o amor, a misericórdia, a oportunidade de restauração para essa pessoa. Porque Jesus fez tudo isso. E Jesus disse: seja como eu. Se você andar em amor, as pessoas vão saber que o Pai me enviou. Vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês andarem em amor. E tudo isso são expressões de amor. E às vezes nós estamos rejeitando, nos afastando do caminho, através de certas atitudes. Mas sabe o que é maravilhoso? Veja bem, isso aqui não é uma mensagem para nós nos autocondenarmos por alguma coisa que a gente já fez ou esteja fazendo. Amém? Tudo bem? Não é. E eu sei que essa mensagem, ela começou subindo, nos colocou lá em cima, aí depois nos quebrou. Depois nos colocou lá em cima de novo e depois nos quebrou de novo. Deus me deu tudo, me pediu tudo. Eu experimentei milagres, neguei Jesus. Que pregação é essa? Que raio de mensagem é essa? Eu pelo menos me senti assim, enquanto Deus ele ia falando comigo, irmão, através dessa mensagem, amado Pedro. Eu me senti o tempo todo assim, Deus me levantando, depois me quebrando, Deus me dando tudo, depois me pedindo tudo. Aleluia. Eu me senti assim pelo menos. Mas deixa eu te falar uma coisa, chegou a hora da gente se erguer de novo, tenha calma. Irmãos, quando Jesus ele vai ser crucificado, o seu discípulo mais disposto, Pedro, não esteve lá com ele. Quando Jesus estava preso, acorrentado, sendo esbofeteado, com os olhos vendados, estavam zombando dele, dizendo: profetiza. Veja, ele estava com os olhos vendados. Profetiza, quem foi que te bateu? Diz aí qual é meu nome. Diz aí quem sou eu. Profetiza. Se você é quem diz que é, quem diz ser, profetiza. Pedro estava lá no pátio, fazendo sabe o quê? Negando, praguejando e livrando a própria pele. E sabe, ele nega uma vez, ele nega a segunda, ele nega a terceira vez.
Em algum desses momentos o galo cantou a primeira, ele não lembrou. Mas quando tocou a segunda vez, ele lembrou. E o mais fascinante disso é que em poucos momentos depois, Jesus ele sai do lugar onde ele estava, sendo puxado pelos outros. Pedro olha em sua direção, Jesus olha na direção dele e os seus olhos se cruzam novamente. Ali ele se enche, irmãos, se enche de tristeza. Sabe, mais uma vez, aquele pescador estava se sentindo completamente indigno. Ele me deu os peixes e eu não me achei indigno, mas ele mostrou que eu era, e aí ele me deu tantas coisas, e eu tive tantas experiências com ele, mas agora eu estou me sentindo indigno de novo, porque eu não retribuí. Eu só precisava não negar ele. Eu só precisava não cumprir a profecia. Mas Jesus, ele sabia tanto que ele ia fazer, que ele não escondeu. Pedro, tu vai fazer, Pedro. Tu vai fazer, eu já sei que tu vai fazer. Ele disse abertamente, não só na frente de Pedro, como na frente dos outros. Judas já tinha ido. E sabe, Pedro ele foge, ele vai embora, ele se esconde. Só João, na realidade, é que vai ficar aos pés da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus. Dia das Mães, né? Uma mãe nunca deixa o seu filho. É mentira minha? Uma mãe que ama, ela nunca deixa o seu filho, mesmo no seu momento mais tenebroso, o pior de todos, não abandona ele de jeito nenhum. Ela estava lá. Ela estava lá. E João estava lá também. Algumas mães chegam a ficar orgulhosas. Eu vi o sorriso. Aleluia. Mas, irmãos, como eu falei, é hora da exaltação de novo. Passado aqueles 3 dias, a sexta, o sábado e o domingo, a noite do domingo, né, a madrugada do domingo, ao raiar do primeiro dia da semana, Jesus ressuscita, correto? Jesus ele volta à vida. Só que quando ele ressuscita, ele não é primeiro visto. Quem é primeiro visto são os anjos, certo? As mulheres se aproximam e elas não vão ver Jesus, elas vão ver os anjos, 2 varões, a Bíblia vai dizer. E esses anjos vão dizer o seguinte, Marcos capítulo 16, versos 6 ao 7, para aquelas mulheres: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou, ele não está aqui. Verso 7, mas vão e digam aos seus discípulos e também a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Isso me impacta. Vão, digam a todos os apóstolos e outros discípulos, ele ressuscitou, ele não está mais aqui, mas se lembre do amado Pedro. Diga a ele que eu vou encontrar com ele onde tudo começou. Eu vou encontrar com ele na Galileia, lá quando ele estava pescando, naquela mesma terra. Eu vou começar de novo, eu vou dar uma nova história para ele a partir de então. Aleluia. Diga que não falte, Pedro. Judas tirou a própria vida, mas você não. Você está no topo da lista, Judas estava lá no final. Você não, Judas. Eu sei o que você fez, eu sei o que você errou, mas eu conheço o seu coração. Enquanto todos podem estar olhando para o exterior, eu olho o que está dentro. Eu olho para a intenção. Eu sei, Pedro, que você teve medo. Eu sei que você temeu pela própria vida, mas eu ainda te amo, Pedro. Eu ainda não desisti de você. Se encontre comigo na Galileia. Irmãos. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que está pensando em parar. Se tem alguém aqui nessa noite que por dentro já parou. Sabe aquela história de missa de corpo presente? Já ouviu essa expressão? A gente usa bastante lá. Ou seja, a pessoa ela está lá, mas a mente distante, o coração mais longe ainda. Eu estou indo para a igreja porque eu estou na escala. Eu estou indo para a igreja porque tem reunião, porque eu sou o líder, misericórdia.
Eu estou indo porque eu tenho certas obrigações. Vou fazer uma pose aqui. Se ela estiver filmando, foi triste. Aí tira o print da tela. Eu não sei se tem alguém aqui nessa circunstância que está meio lá, meio cá. Sabe aquela história do crente Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo. Crente Raimundo. E aí a gente olha para o crente Raimundo e a gente pensa assim: mas rapaz, tu não se firma na igreja? Por que você não se firma na igreja? Deixa eu te convidar a olhar de uma outra perspectiva. Mas rapaz, tu não consegue se firmar no mundo mesmo, né? Porque tu vai e tu volta o tempo todo. Aqui é o teu lugar. Aqui é a tua família. Eu estou aqui com você. Eu sei, Pedro, que você me negou. Mas você não consegue ficar longe, Pedro. Você não consegue ficar distante de mim. Ei, eu vou me encontrar contigo, Pedro. E sabe, você concorda comigo que Deus, Ele sabe muito mais daquilo que a gente precisa do que a gente acha que precisa? Quando Pedro, ele ouve que Jesus ressuscitou, o que é que ele faz? Ele corre disparado, ele vai com todas as suas energias, com João, até o túmulo para ver o que aconteceu. Nessa altura, ele nem era incrédulo, nem era crente, ele só queria saber o que estava acontecendo. E João foi junto com ele. E me parece que, em algum momento, João e Pedro, eles se tornaram bons amigos. Eles já eram amigos, mas parece que eles se tornaram mais próximos ainda. Tem até um momento na ceia em que Pedro catuca o João, sabe o que é catucar, né? Catuca o João e diz assim: ó, pergunta para ele aí, ó, quem é que vai trair ele? Sendo que era Pedro que geralmente perguntava as coisas. Ele era sempre o primeiro. Mas nesse momento, ó, tu que é o discípulo amado, pergunta para ele aí. Pergunta para ele aí, bate-me roube, olha. E sabe, Jesus sabia que o que ele precisava não era ver o túmulo vazio. Jesus sabia que isso não faria com que Pedro cresce. Porque a Bíblia fala que o único apóstolo que acreditou quando viu o túmulo vazio foi João. Quando as mulheres chegaram até os discípulos e disseram: o mestre ressuscitou, nós não apenas vimos os anjos, mas agora também vimos Jesus, e até a gente se agarrou e se lançou nos pés dele, e ele disse: solta, que eu ainda não fui para o meu pai, eu preciso ir, depois eu volto. Peraí. Eles acharam que elas estavam loucas, todos eles. Mas João, quando ele viu o túmulo vazio, a Bíblia fala, ele viu e creu. Mas o que Pedro precisava era ter um novo encontro com Jesus e ser visto de novo por ele. E sabe, ele vai para o local de encontro. Ele vai para o local de encontro. A Bíblia fala que na realidade, ali pelo menos no Evangelho de João, houve, no mínimo, pelo menos, uns 3 encontros. Talvez pode ter ocorrido um pouco mais do que isso. E no capítulo 21 de João, nós já estamos no 3º encontro após a ressurreição. Quer dizer, no primeiro encontro, Pedro viu. No segundo encontro, Pedro viu. Mas no 3º encontro, Pedro foi visto. Porque no 3º encontro, no primeiro e no segundo encontro, Jesus ele se encontrou com todo mundo. Ele falou igual com todo mundo. Mas no 3º encontro era algo especial para Pedro. Pedro ainda estava perturbado. Pedro ainda estava se culpando. Ele ainda estava se condenando. Eu imagino o que é que deve ter passado por sua mente. Será que eu sigo o mesmo caminho que Judas seguiu? Será que eu tomo a mesma decisão que ele? Pedro, eu acredito que ele estava ou iniciando uma depressão ou ele já estava depressivo. Porque Pedro foi um traidor, irmão. Não, mas a Bíblia fala que o traidor foi Judas. Existem muitas maneiras de trair uma pessoa. Judas ele traiu de uma maneira, entregando o seu mestre. Mas Pedro traiu negando, praguejando, dizendo que nunca conheceu, nunca andou com Jesus. 3 anos e meio. Nunca vi. Carpinteiro, conheço carpinteiro nenhum, eu sou pescador. Ele estava
profundamente angustiado. E sabe o que me leva a crer que ele estava ali ou no início ou já depressivo mesmo? É porque o Evangelho de João, capítulo 21, vai dizer que ele foi pescar e junto com ele mais 6 dos apóstolos, não foram todos, certo? Mas mais 6 apóstolos, e ele simplesmente ficou nu para pescar. Eu não acho que isso é uma coisa de quem bate bem da cabeça. Eu acho que ele estava meio perturbado. Eu vou ficar aqui nu para pescar. Ele se despe, lança as redes. E o que é interessante, ele estava na Galileia. E mais uma vez ele não pesca nada. Mas ao longe ecoa uma voz. Ecoa uma voz. E essa voz, ela fala lá no versículo 5 ao 7 de João 21. Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então a voz ouvida disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim eles fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, João, disse para Pedro, Pedro, é o Senhor! Irmão, Pedro estava pelado. Pedro pega a túnica, Pedro se veste, Pedro se lança nas águas. Estava frio, irmão. Ele estava molhado, ele estava frio ali, igual naquela noite em que ele disse que não conhecia Jesus. E ele nada até terra firme. E quando ele chega em terra firme, ele olha para o lado e ele vê brasas. Ele vê uma pequena fogueira, igual aquela fogueira que ele também ficou diante dela e praguejou para uma mulher dizendo, eu não conheço ele não sou discípulo dele não. E ele observa que havia peixe e havia pão, mas espera aí, aquela voz perguntou se a gente tinha alguma coisa para comer. Irmãos, Deus tem tudo. Deus tem tudo. Quando nos falta, Deus tem. Quando nós não temos, Ele é a fonte, Ele é a provisão. Aleluia. Aquele era o momento da restauração de Pedro, irmão. Satanás humilhou ele em um cenário com frio, com fogueira, que ele buscou se aquecer. Mas Jesus, num cenário parecido, também estava frio. Ele também preparou uma fogueira para aquecer Pedro. Esse é o momento da sua restauração. Onde Satanás te humilhou, eu vou exaltar você. Onde ele envergonhou você, você será levantado. Mas será para minha glória, Pedro. Não será para que os holofotes estejam em cima de você. Veja como eu sou próspero. Veja o que eu tenho. Veja o que eu posso. Veja a minha força. Não. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu sou foi Ele que me fez ser. E se Ele me pedir tudo, tudo é dele, porque eu sou dele. Ele me fez rico, mas se Ele disser, vá e venda tudo que você tem, eu troco tudo que eu tenho, tudo que Ele me deu, para que aqueles olhos de amor continuem fixados em mim. Eu troco, porque nada disso é mais importante. Nada disso é mais elevado. Ah, o amado Pedro, tu me negaste, Pedro. Esse é o terceiro encontro. Você me negou por 3 vezes. E por 3 vezes eu te pergunto, Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Pedro, tu me ama, Pedro? Eu não quero saber o quão fraco você é. Eu não quero saber as suas limitações. Eu já conheço tudo isso, Pedro. Eu só quero saber de uma coisa. O teu coração é meu. Porque se o seu coração for meu, eu ainda tenho um plano para a sua vida. Eu ainda tenho uma história. Eu não descansei a pena.
Ela ainda está na minha mão e eu estou escrevendo o seu futuro, Pedro. Ele não acaba aqui, essa história não acabou aqui, Pedro. Não. Dirão sobre Judas que a sua história acabou, mas dirão que você se arrependeu, dirão que você se ergueu, dirão que você decidiu aceitar o meu amor mais uma vez, que você se posicionou, porque é necessário um posicionamento, irmãos. É necessário fé. Mas a minha fé não é essa Brastemp toda, não. A minha fé não é tudo isso, não. Deixa eu te falar, Marcos capítulo 9 fala a respeito de um pai que tinha um filho endemoniado. E esse demônio, na vida do filho, sempre jogava ele ou no fogo ou na água. Para quê? Para fazer graça? Para matá-lo. Para ferir aquela família. Brincar com ele até não querer mais. Esse pai desesperado se encontra com alguns dos discípulos e diz a eles: por favor, me ajudem, o meu filho está endemoniado, expulsem esse demônio. Eles não conseguem expulsar. Onde estava Jesus? Jesus estava com Pedro, Tiago e João em outro lugar. E quando Jesus ele chega, aquele pai se lança em Jesus e diz: me ajude, porque os seus discípulos não puderam me ajudar. Se tu podes. E Jesus fala: se tu podes crer, se tu podes crer. E aquele pai diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Como é que tu crê e tu é incrédulo? A fé dele não era lá essas coisas todas, não, mas foi o suficiente. Jesus transformou aquela história, irmão. Jesus transformou a história de Pedro, e a cada resposta positiva que Pedro deu: sim, eu te amo, sim, eu te amo, sim, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus também respondia: então apacenta as minhas ovelhas. Eu nunca vi, irmãos, todo respeito, um pastor, um líder, pegar um camarada que acabou de traí-lo e dias depois disser: vem cá, apacenta minhas ovelhas aqui. Só Jesus mesmo. Só Jesus mesmo. Eu só vi Jesus. Agora também Jesus tem uma vantagem, né? Ele vê o que ninguém vê, né? E sabe, irmãos, mudou tudo. Mudou tudo. Eu queria chamar o louvor aqui. Ouça a voz dele nessa noite. Vem, Deus. E prosseguir em te conhecer. Sobre essas palavras eu vou mandar pra minha vida. Seja como Pedro, ouça a voz e ande sobre as águas. Águas de turbulência. Não olha para a tempestade. Toda minha vida. Copie a fé de Pedro, mas não copie o erro dele de ter tirado os olhos do foco. O foco é Jesus. E você não afundará. Você não afundará. Mas você não precisa ser perfeito. Porque se você começar a afundar, Ele vai te dar a mão. Nem ao prazer de te adorar, dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Eu sei, Marcos, eu sei como é ser olhado com aqueles olhos. Eu sei que Jesus amou profundamente aquele jovem rico. Mas lembre-se disso. Lembre-se que quando alguém corresponde a esse olhar, tudo muda. Tudo muda. Em te conhecer, este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.